Queridos irmãos e irmãs, que este dia, hoje, 1º de dezembro, seja iluminado pela palavra de Deus e nos seja motivo de louvor e de gratidão por tantas coisas bonitas que o Senhor vai realizando em nossa vida. Muito obrigado pela sua companhia ao longo de tantas vezes. Estamos indo para o último mês do ano de 2022 e praticamente todos os dias ao longo desse ano nós estivemos conectados e o motivo da nossa conexão é a fé em Jesus Cristo, é o alimentar-se da sua palavra, é deixar-se guiar por ela para que tenhamos uma vida mais semelhante à vida de Cristo. E é assim que nós fazemos nossa reflexão neste novo dia. Nós temos o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 21 e depois a sequência 24, 27. É o finalzinho do Sermão da Montanha. E nesta primeira semana do Advento, esse texto ele se enche de um novo significado. Ele é o coroamento de todo o discurso de Jesus lá na montanha para os seus discípulos. Esse discurso que começou com as bem-aventuranças e seguiu também com o discurso vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aqui, nesse texto, ele vai dizer que não basta as palavras, e de modo especial a palavra Senhor, ele repete 2 vezes. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Essa expressão Senhor é a profissão de fé. Mas se a profissão de fé não vier acompanhada de uma atitude, e não é qualquer atitude, é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, e esse fazer a vontade de Deus é viver conforme o ensinamento de Jesus. Se palavra e vida não estiverem conjugadas, não estiverem em comum união, em comunhão, nós acabamos por cometer hipocrisia, nós acabamos de cair naquele dualismo em que falamos uma coisa e vivemos outra. Falamos bonito e vivemos feio. E nós, apesar das nossas incoerências, apesar das nossas limitações, fraquezas, pecados, fracassos, nós precisamos cada vez mais estar em sintonia com o ensinamento de Jesus. O que ele ensinou é o que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Por isso que neste primeiro tempo do ano novo litúrgico, nesta primeira semana do Advento, ouvir esta palavra é um convite à conversão. E a conversão ela vai acontecer quando analisarmos onde é que estamos edificando nossa vida. Na sequência da fala de Jesus, ele conta a parábola das 2 casas, uma construída na rocha por uma pessoa prudente e outra construída na areia por uma pessoa sem juízo. Ele diz que essa construção, ambas são construções, a única diferença é a base. Ele diz que quem ouve a minha palavra e coloca em prática é como aquele que construiu a casa na rocha. No Antigo Testamento, e nós temos essa herança bonita, a rocha é sempre o Senhor, é sempre o Deus de Javé, o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, cujo ele é o Filho divino e humano, na força do Espírito. E aquele que constrói a casa na areia é aquele que ouve também as palavras, a palavra, mas não a coloca em prática, não faz a vontade de Deus. E por isso, meus amigos, eu insisto que é conversão,
porque diferente de uma construção, sim, material, né? Uma edificação, a nossa vida, se até aqui estávamos construindo, edificando na areia, nas coisas que passam, naquilo que não é conforme o ensinamento de Jesus, naquilo que não traz felicidade completa, vida em plenitude, vida vivida em comunhão com os irmãos, nós podemos mudar o endereço, nós podemos mudar o terreno. E o advento também é tempo de conversão, de mudança de atitude, de comportamento. Construir a nossa vida na areia é colocar tudo o que somos, temos e fazemos naquilo que não leva a nada. Virão as tempestades. Não é porque nós somos de Cristo que não teremos as adversidades. Todos temos adversidades, passamos por elas. A diferença é que se estamos edificados em Cristo, a nossa casa não vai cair. A nossa ruína não acontecerá. Diferente de quem está construindo sua vida na areia das facilidades, da ignorância, do consumismo, do egoísmo, de todos aqueles limites e pecados que, quando vierem as adversidades, e aqui o texto diz chuva, enchentes, ventos, mas nós podemos dizer que aqueles momentos difíceis da nossa história, quando esses chegam, uma doença, uma perseguição, um desemprego, uma crise financeira, econômica, existencial, quando isso se abate em nós, se estivermos edificados em Jesus, nós vamos enfrentar com maior serenidade. Agora, se não estivermos edificados no Senhor, então nós teremos, infelizmente, aquela ruína, que é a expressão que o Evangelho diz, que não vamos ter como enfrentar essa situação com serenidade e com paz. Por isso, meus amigos, hoje, dia 1º de dezembro, o Senhor nos convida, vamos edificar a nossa casa na rocha que é Ele. Vamos pedir a força do Espírito Santo, a força do Espírito Santo que fecundou Maria, para nos direcionar na construção de uma vida, de uma história, não na areia das coisas que passam, mas na rocha duradoura que é Jesus Cristo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.